Boa noite. Cá estou eu entrando. Para começar mais uma live. Hoje sexta. A convidada de hoje é uma amiga querida. É Ana Cristina, secretária de São Francisco do Conde. Atualmente ela ocupa a pasta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Estou aqui aguardando ela entrar. Falta 1 minuto para as 6. Aí estou aguardando. Vamos lá. Oi, Cris. Deixa eu chamar aqui. Pronto, vou convidar a Ana Cristina aqui. Já convidei. Opa. Cris? Oi, pera ainda. Tranquilo. Irlane... Oi, Ana. Oi, Cris. Oi, Eliane. Oi, Eugênio. Oi, Irlan. Todos bem-vindos. Oi, Neto. Cris já entrou aí, só tá corrigindo foto. Aguardando aqui. Oi, Bel. Saudades também. Só ajeita o foco, Cris. Pronto. E o áudio tá bom? Me ouve bem, Cris? Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo muito bem, tá perfeito o áudio. Também. Tranquilo. Pronto. Mais para cá. Então... Eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Eliane, Bel, Manteiga, Kailane estão ouvindo bem, Cris? Acho que sim. Então vamos começar, porque 1 hora no Instagram voa. Aqui para quem não conhece, essa é Cris, Ana Cristina. Ela atualmente ocupa a pasta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico no município de São Francisco do Conde. Mas Cris já tem várias andanças na gestão pública, né, Cris? Candeias, já também ocupou a pasta da educação aí em São Francisco do Conde. Então, já caminha nessa questão política há um bom tempo. E aí, eu precisava de alguém para bater um papo esclarecedor. Eu estou, nesse período, buscando levar informação para a comunidade, até para facilitar a escolha dos seus candidatos, tanto no pleito de vereador, quanto na questão de majoritária, né, prefeito. Então, todo mundo muito preocupado, mas pouco se tem falado ainda de plano de governo. E nesse aspecto da pandemia, né, que está afetando economicamente as cidades, você bem sabe disso, como hoje você teve que se desdobrar para dar conta das suas tarefas do trabalho e ainda cumprir a agenda comigo, não é? Acho que a secretaria mais requisitada tem sido a saúde, o social, né, a educação e o desenvolvimento econômico. Então, aí, vou passar a fala para você, para estar
dizendo um pouco para os nossos aqui seguidores, falando um pouco o que é um plano de governo, o que é que se espera de um plano de governo, o que é que ele traduz, assim, qual o anseio que deve conter um plano de governo, se ele deve partir do aspecto participativo, se tem que ouvir as bases para a elaboração dele, se tem que passar por um diagnóstico. Eu quero que você dê sua pincelada aí, faça as nuances necessárias nesse aspecto. Pode ficar à vontade, que eu prometo não interromper. Ok. Não estou te ouvindo, Clarissa. Está me ouvindo? Agora estou. Não ouvia. Pronto. Não estou ouvindo. Agora Estão me me ouvindo ouviu? bem? Eu Está me estou te ouvindo bem? ouvindo. Estou lhe Ok. ouvindo. Boa noite a todos e a todas. Eu quero, a princípio, agradecer a Clarissa pela oportunidade de poder estar aqui falando com vocês. E está me ouvindo? Sim, perfeito. Tá. Alto Falando e com bom som. vocês. Clarissa me deu uma tarefa, que eu vou chamar de tarefa, bastante delicada, em função do momento que a gente está vivendo, que é falar de plano de governo, de construção, elaboração de plano de governo, em tempos de pandemia. E a gente precisa entender que uma coisa está extremamente atrelada à outra. A forma como estes planos serão construídos, eles serão, com certeza, eles estão e serão impactados pelos resultados dessa pandemia mundial. Não tem como a gente desvencilhar uma situação da outra, porque esses planos de governo, eu tenho dito sempre, que caberá aos vereadores eleitos e aos prefeitos eleitos a grande responsabilidade de orquestrar, junto com o governo do Estado e o governo federal, políticas públicas que permitam que o país possa sair dessa crise profunda de pandemia. Alguns especialistas, economistas, estudiosos falam em recessão num cenário mais... E outros falam que esse país viverá momentos mais difíceis, mais complicados, e outros, o governo federal, que tem tratado a questão com um pouco menos de profundidade que ela exige, e a gente lamenta por isso, porque o país está passando por uma crise séria, uma crise que tem provocado morte de pessoas, uma crise que tem provocado desemprego em grande escala, e a gente, infelizmente, tem um governo que acha que tudo isso será resolvido muito rápido, de forma bem tranquila, e a gente sabe que não será. Verdade. Eu coloquei, eu disse, olha, é muita coisa para se falar, eu vou colocar aqui para eu me guiar, né? Fiz a minha pestinha, porque senão já vi, uma hora a gente nem começa a falar de fato. Uhum. A verdade é que essa pandemia, e eu vou falar da pandemia antes de falar do plano, porque o plano precisa escutar, entender, compreender, e o plano precisa absorver o que serão competências e responsabilidades daqueles que legislarão e aqueles que irão gerir as cidades a partir da pandemia. Existiu um Brasil pós, pré, e haverá um Brasil pós-pandemia. Nada será como já foi um dia. Isso é uma música, né? Nada do que foi será de novo como já foi um Verdade. dia. Enfim, é necessário pensar um novo modelo econômico que passa por planejamento, pela presença maior do governo federal. O governo é quem será o principal responsável pela saída da crise. A grande questão é que a economia já vinha mal antes da pandemia. A coisa se agravou pela necessidade de proteger as pessoas, de parar, de diminuir a acessibilidade, a mobilidade das pessoas, fechar os comércios, algumas indústrias, enfim. Isso foi necessário para a proteção da vida, mas impactou fortemente no setor que já vinha com algumas precariedades, que era o setor econômico. Posto isso,
é necessário também entender que já havia em andamento uma precarização do trabalho, do trabalhador, visto que a lei que permite que o trabalhador resolva diretamente as suas questões trabalhistas com o empregador já causou uma precarização. Fora isso, há uma informalidade gigantesca nascendo, né, que cresceu, que tomou fôlego, inclusive agora com a pandemia, de informalidade excessiva que deixa ainda mais precário. Junte-se a isso o pouco poder que hoje tem os sindicatos de fazerem essas discussões coletivas. É onde se garantiria a manutenção do emprego e, pelo menos, salários que fossem salários dignos, vamos chamar assim. Tudo isso leva a gente a entender, a pensar que é necessário a pensar para frente. A crise atingiu a economia no seu setor produtivo, né? Isso seguiu e atingiu os mercados financeiros. Para isso, paralisou os fluxos de renda. As empresas param de produzir, os comércios param e a gente deixa de comprar, né? E os serviços deixam de funcionar. E o faturamento e demissões acontecem cada dia mais em redução de salário. Então, assim, o país está mergulhado num caos e que vai precisar de um governo que garanta, em nível mínimo, o funcionamento da economia. Então, é absolutamente, isso é uma opinião minha, eu acho falso, eu acho que não é verdadeiro quando se criou a dicotomia entre salvar vidas e salvar a economia. O governo precisa trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo, porque sem pessoas não é economia. A economia precisa do sujeito para fazer, a indústria precisa para a sua produção. O comércio precisa tanto para vender como para comprar. Enfim, sem pessoas não tem economia. Então é necessário pensar na saúde, mas pensar na economia. Porque se as pessoas deixam de plantar para a gente ter o que comprar no mercado, um dia desse a gente vai estar realmente vivendo uma falta excessiva de tudo, né? Podendo ter, com terras férteis, com toda a condição de produção, mas tudo isso paralisado. É a obrigação do governo pensar. O governo é quem tem que buscar as estratégias para poder resolver isso. Os governos precisam socorrer os estados. Os estados precisam socorrer os municípios. Então, não é a iniciativa privada que vai puxar o país para a saída dessa crise, porque a iniciativa privada já estava com problemas antes da crise. O que eu estou dizendo é para vocês entenderem que existe um processo, né, de crise, de aprofundamento da crise, mais de 18%, mais de 18 milhões de desempregados no país, e a gente precisa entender que não dá para os municípios se debruçarem para fazer os seus planos de governo sem fazer essa escuta da sociedade, sem garantir esta participação da sociedade nos diversos setores, sem essa compreensão da demanda que vem dessa sociedade para poder fazer os seus planos de governo. Me permita, Cris, um minuto. Cris, me permita um minuto. Eu tenho acompanhado alguns outros candidatos, né, que é bom a gente estar acompanhando em outros municípios. E os prefeitos que estão indo para a reeleição, eles estão ouvindo os secretários e estabelecendo comissões para estar fazendo essa escuta ativa da sociedade em prol de construir um plano bom e compatível e que vá realmente promover o crescimento da sociedade. Então, ele está, primeiro, fazendo o diagnóstico, fazendo esse levantamento todo e, através de plataformas de encontro virtuais, ele está promovendo alguns encontros
e tal. Isso é uma realidade de um outro município que eu estou ouvindo uma outra colega falando. Aqui a gente está também, de certa forma, procurando ouvir a comunidade, as lideranças, fazendo aquela escuta que é possível no momento, diante do contexto de pandemia, e que também não venha comprometer a saúde de ninguém. Mas, quando a gente ouve a comunidade, a gente percebe que a comunidade não tem o conhecimento necessário e, às vezes, o que a comunidade nos diz é algo que a gente não consegue executar, justamente por falta desse olhar para a crise. Eles estão vendo a crise pelos olhos da mídia, vendo a crise pelos olhos do que se publica na rede social. Então, aqui no meu município, em questão, eu vejo a dificuldade, no momento, de estar com a baixa arrecadação. Aqui faturava 14 milhões e agora está com 6 milhões e meio. Aí em São Francisco do Conde também, entendeu? Isso da informalidade está acontecendo aqui também, porque as pessoas perderam os empregos e elas estão se reinventando no aspecto econômico. O delivery cresceu muito. A oferta de alimentação cresceu muito nesse aspecto. Mas alguns comerciantes que não têm esse olhar para a tecnologia, eles fecharam. Comerciantes que não sabiam manusear o WhatsApp, criar sua lista de transmissão, que não conseguiu criar uma rede de entrega, eles acabaram fechando seus comércios. Então, assim, como fazer esse esclarecimento para a população? Como mostrar para a população que os cofres estão arrecadando muito menos, como você falou, em virtude do que a pandemia causou nas indústrias e no setor privado? Como eu vou esclarecer isso para a população, para que ela não ache que é má vontade da administração pública estar promovendo mais do que já promove? Fora que manter, você está vendo aí, o São Francisco também está entregando as cestas, não é? Isso já gerou um custo também além do que já era esperado, fora o custo na saúde. Então, como eu faço com a minha comunidade? A gente precisa entender melhor algumas situações. Quando falei aqui da questão da pandemia, do impacto dela na economia mundial e na economia local do Brasil, e a gente chega no estado e a gente chega no município, o que eu quero dizer é que alguns municípios, alguns países, eles não esperavam, país nenhum esperava uma situação dessa. E esses países estão se debruçando sobre a situação para poder buscar saídas. O que é que ocorre? Quando eu disse aqui que quem vai puxar a saída da crise não é a iniciativa privada, não é o setor, a sociedade civil, é o governo. O governo é que precisa buscar. O nosso governo, para você entendimento, o entendimento das pessoas, ele buscou medidas muito simplórias, bem limitadas, de ajuda aos estados e aos municípios. Porque você vê que até quando se determinou o valor da ajuda emergencial, o governo pensava em R$ 200. Em R$ 200. Isso dava a ideia de que forma tudo isso aconteceu, se agravou, porque da forma como o governo encarou a situação. A equipe do governo, a equipe fazendária, a equipe econômica do governo faz questão absoluta de dizer que essa crise é rápida e passageira. Né? Essa equipe do governo tenta, de alguma sorte, não querer entender a profundidade dessa crise. Enfim, mas aí existem situações de lugares, de cidades, que têm buscado alternativas bem criativas, e é isso que a gente vai precisar fazer. A gente vai precisar ser criativo, e os donos de governo precisam aprenderem agora, os gestores, a fazer planos de governo com pouco dinheiro e muita solução. O que é que ocorre? A gente está fazendo esse tipo de atividade agora, essa live,
porque seria muito melhor que pudéssemos estar num lugar sentadas, todas juntas, discutindo, colocando na mesa essa discussão e com participação das pessoas. Isso é impossível porque a pandemia não permite. E a grande jogada do momento é investir em ciência, tecnologia e inovação. Os governos, as cidades, as empresas que têm investimento em ciência, em tecnologia e inovação, estão sentindo menos os reflexos. A gente precisa, o nosso governo precisa entender, os nossos municípios, que a gente nunca se trabalhou tanto, gente, nunca se precisou tanto fazer o teletrabalho, e agora a gente está fazendo. Nunca se precisou tanto. As próprias empresas trabalharem de forma remota, ou a gestão pública, como tem sido. Enfim, a internet nunca foi tão bem-vinda num cenário como tem sido como esse. E, graças a Deus, existe internet que permite que a gente possa se ver e se dialogar mesmo, e dialogar mesmo à distância. Os municípios perderam renda e já vinham perdendo. Em particular, eu vou falar da nossa região em particular. Sim. A nossa região em particular, eu estou falando daqui, eu vou cuidar desse triângulo, São Francisco, Candeias, Mateus, que é onde está instalada a RLAM, que é a maior indústria, o maior parque industrial daqui, dessa região da Bahia. Eu vou falar, porque lá está o Temadre, Mateus, que é um dos povos também de grande fluxo. Vou falar de Candeias porque faz a interseção essas duas cidades e também é um centro produtor. Lá atrás, antes da pandemia, nós já vínhamos perdendo dinheiro de royalties. Lá atrás, antes da pandemia, já havia uma discussão de venda da RLAM, de sucateamento daquela empresa para que se permitisse a venda para a iniciativa privada. Então, uma empresa como a RLAM, que empregava 3.800 pessoas, já chegou a 12 mil, quando juntava entre empregados e contratados. Hoje não emprega 800 e tem mandado gente embora. A RLAM está trabalhando hoje com 25% da sua capacidade. E é a segunda maior refinaria do país. E é a refinaria que trabalha com a parafina de melhor qualidade do país ou melhor do mundo. Enfim, é uma empresa rentável, mas é uma empresa que ficou pesada, ficou obsoleta, ficou desatualizada e que o governo não tem intenção de mantê-la, está sendo vendida. Junto com tudo isso, houve a reforma previdenciária, que mudou o contexto e o formato de se tratar o empregador e o empregado. Fora esse contexto, para além de tudo isso, havia uma reforma tributária. Uma reforma tributária que, por conta da pandemia, está paralisada, até onde a gente sabe, mas é possível que amanhã ou depois, ou daqui a um mês ou dois, a gente possa ser surpreendida com ela. Essa reforma tributária tinha intenção, traz no seu bojo a reconfiguração da distribuição de renda no país. E para a gente sair dessa crise, pode crer, irmã, que ela terá que ser implementada. Ela só precisa ser implementada de forma progressiva, para não terminar de quebrar os municípios. O que é que ia acontecer com Mateus, Candeias e São Francisco do Conde? Que são cidades que vivem desse ciclo do petróleo e do refino. Né? São cidades que trabalham na distribuição, tem produção, distribuição, refino, enfim, mas é todo dentro desse ciclo do petróleo e gás. O que aconteceria com essas empresas que produzem? Iriam perder seu ICMS para as cidades que são consumidoras. E isso ia arrasar com os nossos municípios, São Sebastião, São Francisco, Candeias e Madre de Deus. As perdas já estão sendo sentidas. Mas o governo federal precisa buscar as estratégias de recuperação da economia dessas cidades e desse estado. Essa é uma briga que o município vai imprimir sozinha? Não. Essa é uma briga que o município precisa se unir com o Estado para poder ir para o enfrentamento e para trazer para os municípios da gente novas possibilidades reais
de se revitalizar a sua economia. O que é que ocorre com as cidades pequenas? Essas cidades pequenas já sofriam com situações bastante graves ou deixadas de lado, ou poucas contempladas, que são as necessidades básicas. A primeira dela é emprego. As pessoas precisam de trabalho para viverem dignamente. Mas a pandemia reforçou duas situações que já estavam acontecendo antes dela, que é a informalidade, as pessoas que perdem o emprego formal e que vão para a informalidade, assim como as pessoas que estão vivendo situações de extrema precariedade nos empregos, nas vagas e nos espaços de emprego que existem. Né? Então, assim, quando vai se construir um plano de governo, eu acho que eu já posso pular para o que é o plano de governo. O plano de governo é um conjunto de propostas, de sugestões que a gestão faz, ele reúne essas propostas de políticas públicas que visam o desenvolvimento da cidade. Só em falar em desenvolvimento da cidade, a gente já compreende que esse desenvolvimento ele passa por diversas áreas. Então, um bom plano de governo, ele precisa falar da educação, saúde, assistência social, segurança, emprego e renda, acessibilidade e infraestrutura, precisa falar de cultura, de turismo, precisa falar de habitação, precisa falar de trabalho, enfim, de gestão. Esse é um plano de governo que vai mexer e vai tentar intervir em todas as áreas. Dá para um professor sentar para discutir as questões que envolvem a segurança? Não. Não. É necessário que você discuta. Porque, para você fazer uma elaboração do plano de governo, é necessário que você observe alguns pontos fundamentais. Qual é o primeiro? O primeiro é conhecer as competências do município. E isso está amarrado na Constituição Federal, no domínio e conhecimento do que diz a Constituição. Quais são as suas competências na educação, município? Quais são as suas competências na saúde, no esporte, no lazer? Enfim, quem regulamenta, na verdade, quem dá credibilidade a um bom plano de governo é a nossa Constituição, com as suas designações de quais são as competências de cada local, de cada instância, governo estadual, federal e municipal. Então, no domínio da Constituição, você já começa a enxergar onde é competência do município e para onde as suas ações devem ser direcionadas. Em segundo plano, vem o conhecimento e o domínio das leis complementares ou leis específicas. São leis que o município cria, são os sistemas, eu vou chamar de sistema. O sistema educacional municipal, ele tem um projeto pedagógico, ele tem uma rede montada. Essa estrutura é do município em concordância com as suas competências, o que não implica que o governo estadual e federal não possa intervir e ajudar o município ou vice-versa. Aí, coincida essas leis específicas, dessas leis complementares. Pronto, na educação, a lei de diretrizes e bases da educação. Todo mundo conhece a 23.496. Não é isso? É uma lei complementar que você precisa conhecer antes de sentar para fazer o plano educacional. Imagine o prefeito entender que ele gosta, ou ele gostaria de colocar recurso no ensino superior sem dar assistência ao fundamental. Ele não pode. Não pode. Ele não pode. Superior competência é do governo federal. Qual é o segundo ponto? É conhecer quais são os seus principais desafios em cada área. Qual é o principal desafio de todas as ações por área? É financiamento. De onde vem o financiamento? Não é isso? De cada área. De onde é que vem o financiamento? Vai ter investimento federal, municipal, é público-privado, vai haver obra? A definição e o conhecimento desses desafios é preponderante para você fazer um bom plano. Passando isso, no conhecimento da lei, no conhecimento dos seus desafios, você vai para a realização de diagnóstico.
Como que Diagnóstico. você pode planejar sem conhecer a realidade? Conhecer. Isso. O A diagnóstico é realidade, crucial, então. desculpe, não entendi. Além, tão importante quanto tudo isso que você falou, o diagnóstico é o que vai dar o Pronto. real. O real Mas para assim, esse plano se esse é realizar, o é passo. reconhecer. Eu, eu domino a legislação, eu domino a legislação, não estou te Estou lhe ouvindo. ouvindo. Estou te ouvindo. Eu silenciei. Não. Estou Eu te ouvindo. domino a legislação, eu domino os meus desafios, aí eu vou para o meu diagnóstico. O Diagnóstico. diagnóstico é importantíssimo. Nessa hora, respondendo o que você me perguntou nesse instante com relação às pessoas que levam suas demandas, as suas necessidades, é importante que essa coleta de informação ela seja bem trabalhada, ela seja bem conduzida, para na hora da definição, porque o último passo é a definição. Né? Dentro eu vou ter que dar aqui para poder não me esquecer. A definição das suas propostas. Essa definição, ela tem que atender os principais problemas que vocês identificam no diagnóstico. E, tendo consciência, evidente, porque assim, sabe qual é o grande anseio de quem quer entrar na política, de quem ouve os anseios das pessoas? É que você identifica que algumas situações, alguns problemas não serão imediatamente resolvidos. Resolvidos. Isso causa uma angústia e você nunca que vai assumir com o seu eleitorado que aquela situação é uma situação que precisa ser resolvida, mas que não terá solução imediata. Por quê? É a longo prazo. Porque ela vai passar pelo crivo das prioridades. Ela vai passar pelo crivo das urgências, do grau de importância que tem. E fora tudo isso, precisam terem algumas ações, precisam de medidas estruturantes que precisam serem tomadas. Entendeu? Então, assim, causa uma certa angústia para a gente. Verdade. Tem planos que você pega e o plano é tão bonito porque só tem melhorar a educação, nem volte quem fala isso. Você propõe, você sugere ações. Todas elas se encaminham para fazer o melhor, para buscar eficiência. Não para melhorar A ou B. Isso é discurso fraco, de gestor que não consegue mais enganar ninguém. As pessoas estão vivendo essa realidade junto com os governos. As pessoas estão vivendo isso. Nós não estamos inventando desemprego. Ele não está escolhendo quem. As pessoas não estão escolhendo terem o Covid ou não ter. As pessoas não estão escolhendo terem as suas escolas fechadas. A gente, os professores não estão escolhendo. E olha que coisa bacana. A grande área de crescimento nesse processo de pandemia foi justamente TI, informática. Tecnologia e informação, então, verdade. Tecnologia, informação e inovação. O que é que ocorre? Eu posso dizer a vocês que um percentual elevadíssimo de profissionais da educação não sabiam lidar com a ferramenta. E quando usavam a ferramenta, usavam estritamente para suas pesquisas laborais, mas não sabiam usar na sua atividade laboral. Então, o professor tem uma dificuldade de usar essa ferramenta, está sofrendo, mas está aprendendo. E com isso, tem aparecido iniciativas e coisas incríveis criadas. Porém, tem um outro lado. Para o empregador, o dono de empresa que hoje está usando, está trabalhando de forma remota, os empregados dele, ele diminuiu o custo de alimentação, ele diminuiu o custo do transporte, ele diminuiu o custo de energia na empresa dele, ele diminuiu uma série de custos. Ele já está dizendo, para que eu vou pagar a alimentação? Eu não preciso, meu empregado está funcionando remotamente. Para onde vai o custo da luz, da água, da internet? Para o empregado. Então, há de se criar, há de se pensar em soluções para esses problemas que vão surgindo durante o percurso da pandemia. Mas um bom plano de governo, ele precisa estar atento a essas novas demandas,
porque em algum momento ele vai precisar dar conta delas. Mas ele também precisa fazer essa escuta da sociedade. O novo plano de governo precisa dialogar sinceramente com a comunidade e com a sociedade. Um bom gestor hoje, ele precisa enxergar lá na frente, ser visionário. O problema está aqui posto. As situações também terão que ser criativas, as situações terão que ser inovadoras, as situações estão aparecendo à medida que a gente vem vivendo essa transformação da sociedade. A pandemia promoveu essa necessidade de uma transformação na nossa sociedade. A sociedade precisa dizer que sociedade é que nós queremos, que economia é que nós queremos, que gestão é que nós queremos, quais os caminhos que a cidade vai buscar. Os vereadores precisam buscarem novos argumentos para fazerem a sua abordagem aos eleitores. Porque hoje as demandas são as mais diversas. As demandas são por emprego, as demandas, mas não é o emprego pelo emprego. Hoje as demandas são as exigências são maiores. O funil de seleção é bem grande. E a gente tem uma indústria que está aí paralisada. A refinaria provavelmente será vendida aos árabes, né? Aí a gente pode até conhecer qual é esse plano de venda. O plano de venda é que continue funcionando e produzindo. Mas qual é o plano de negócio da empresa que compra? A gente não vai conhecer. Isso impacta a imagem de Deus, impacta lá, impacta em Candeias e nas outras regiões. Esse é um ponto. Aí o gestor de Candeias, o gestor de São Francisco, o gestor de Mateus, precisa considerar essa nova perspectiva de estar trabalhando com uma empresa privada, uma empresa que vem com capital de fora e que, evidentemente, vem com exigências e demandas diferenciadas. O que é que eu tenho dito, eu particularmente, ao meu município? A gente precisa discutir a economia pós-pandemia. Entendendo que hoje essa discussão ela será alimentada pela conduta do governo federal dentro desse processo. A responsabilidade de sair da crise é dele, é do governo federal. Então, a gente sabe que as coisas terão que ser conduzidas dentro dessa ótica. Mas a gente sabe também que a gente precisa lidar com a realidade. Existe uma realidade que ela não está presa apenas às soluções que serão buscadas para a pandemia. Existem realidades que são imediatas, necessidades imediatas, demandas imediatas, e essas demandas precisam estar expressamente colocadas no seu plano de governo. O plano e aqui, ó, nesse triângulo que você falou aqui, Candeias, São Francisco do Conde, Madre de Deus, além dessa crise econômica, a gente tem a crise no aspecto também da mão de obra. Quando você fala que vai vir uma empresa privada que vai comprar a refinaria, ela vai exigir um profissional mais qualificado. E quando a gente vê a nossa economia parada, e quando a gente vê que as estratégias para a retomada econômica perpassa num profissional preparado, um profissional com perfil de inovação, a gente para ali na questão da busca pela formação que na nossa comunidade ela ainda não é tão grande como em outros locais. Precarizada a palavra, isso. Aí a gente vê a dificuldade que é conseguir equilibrar essa empregabilidade por conta da fragilidade da mão de obra que não tem a qualificação esperada. Então, isso já me preocupa quando fala da privatização da RLAM, que a gente vê que isso pode promover ainda mais o desemprego e esses profissionais estarem sendo requisitados de fora e não contemplar a mão de obra local
por conta da falta de formação. Isso aí já é um diagnóstico para ser inserido na questão da empregabilidade, de promover formação Professora, para Clarice, esses funcionários. quando a discussão de vocês seguirem as questões que envolvem emprego e renda e empregabilidade, é porque você sabe que vocês vão fazer. Você está me ouvindo, Clarice? Tô perfeita, é porque eu tô. Você tá achando que eu tô quietinha assim? Tô aprendendo horrores hoje. Eu vou dizer uma coisa a vocês, por experiência. Eu iniciei um processo com a RLAN de discussão, de fóruns de discussão em torno da empregabilidade da RLAN nessa região. Mas aí o que ocorreu? A RLAN foi difícil. Foi difícil juntar sindicato, poder público, a empresa e as empresas privadas. A RLAN é a empresa privada. Para essas discussões de que forma seria melhor, a melhor forma de se conduzir o processo de seleção de emprego e contemplando todos os municípios da área sem prejuízo para ninguém. Porque, embora a refinaria esteja dentro de São Francisco do Conde, no nosso território, as empresas empregam menos do nosso pessoal do que de Candeias e Mateus. Existe, de fato, um tratamento que as empresas dão aos nossos munícipes em função do distanciamento. A refinaria está muito longe de São Francisco do Conde e da sede. As empresas reclamam dos custos de deslocamento de uma série de coisas. E preferem pegar o peão dali de perto. A gente compreende, mas a gente precisa que as empresas compreendam que, estando elas instaladas no nosso território, em nosso solo, quem gerencia o solo é o município. E precisa respeitar as regras do município. Quando a gente fez as primeiras chamadas, pactuadas dessa forma, a gente percebeu nas provas, nas avaliações que algumas empresas faziam, algumas empresas que agiam de forma honesta, porque também tinha muita armação, tinha muita, a gente sabe. Mas, enfim, as que agiam com alguma idoneidade davam um retorno para a gente do processo de seleção que deixava a gente extremamente triste, porque a gente percebia o despreparo do nosso pessoal para poder enfrentar determinadas seleções. E deixa eu lhe dizer uma coisa, que as empresas usam das suas estratégias para poder proteger os seus, para poder, de alguma sorte, buscar o que eles já conhecem, empregar quem eles já conhecem, até por uma questão de ter garantias da qualidade dos serviços prestados, havia uma dificuldade real do nosso pessoal e eles precisam entender que eles precisam se preparar até para essas situações. Enfim, a sua preocupação é extremamente pertinente. Dentro de um plano de governo que não estiver contemplado a questão da profissionalização, a questão da discussão da necessidade, porque assim, olha, São Francisco tem, tipo, eu vou usar, deixa eu ver uma profissão, montador de andaime. Nós temos mais de 1.000 e tantos, nossos são bons. Mas quando uma empresa chega que vai empregar, ela precisa de 20. Aí ela escolhe 20 e ainda tem que contemplar todos os municípios. Então, no meio de 1.300 e tantos, como é que você diz que só 5 ou 6 serão contemplados e o restante não? É muito desigual. É isso. A gente tenta buscar, dentro desse processo de diálogo, de pactuação, uma forma que seja menos excludente, que seja mais democrática e que permita que os outros possam participar em igualdade de condições. A gente sabe que isso não existe. A empresa que está chegando, a obrigação é que nós busquemos assim, que diga assim, está vendido, os municípios precisam chegar, principalmente São Francisco do Conde, porque ela está instalada aqui, dizer, o nosso beabá, a gente vai ler assim. Isso precisa estar
previsto dentro do plano, porque não dá para inventar a roda, não. Você tem LDO, você tem a LOA, LDO, você tem PPA, você tem QDD, você tem tudo isso para respeitar, e a gente sabe que se tudo isso não tiver previsto, não tem como realizar. Então, na hora de definir as prioridades, quais serão os elementos que vão compor o seu plano de governo, que seja feito após esse diagnóstico, que ele seja conduzido pelo grau de importância, de prioridade, enfim, vocês precisam que tudo isso esteja amarrado nessas vidas, porque senão você não consegue realizar. Então, algo que é fundamental para garantir a empregabilidade é a formação. A empresa precisa dar informação de quais profissionais ela precisa. O município precisa, muitos municípios precisam preparar sua mão de obra para atendimento dessa demanda. E entendendo que no entorno da RLAN tem uma série de outras empresas que não se sentem na mesma obrigação de atender essa demanda. E uma coisa, Cris, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem uma parcela de responsabilidade nisso, porque ela está atrelada ao Cine, né? E também ela, de certa forma, está ligada aos sindicatos, e ela deve cobrar dos sindicatos esse papel de formação. Porque os sindicatos, eles às vezes exigem a cobrança das tarifas para esses profissionais. Tem sindicatos até que, para poder você que eu acho isso quase um estelionato, né? Para você conseguir a vaga de emprego para alguém que é qualificado, cobrar uma parte do seu salário para que ele se fixe na refinaria, eu acho isso um absurdo. Eu acho que o sindicato tem que estar trazendo os grandes polos de formação para o município. Sabe que é lá em Salvador, né, o Cimatec, o Senai, eles não têm polos locais aqui, mas dá para estar construindo estratégias. Uma vez, até o Magalhães Neto, ele funcionou ali como um polo de qualificação, entendeu? Para a indústria, e ficou umas salas ali direcionadas só para isso do Cine. Eu vi várias turmas ali de pessoas da comunidade se formarem dentro dessa perspectiva da formação profissional. E eu acho que é isso também que tem que contemplar para mudar o quadro da falta de emprego. Porque, assim, o que eu vejo recebo na minha cidade cada vez mais pessoas que vêm de outros estados para contemplar vagas de emprego que aqui não tem a mão de obra qualificada. E isso precisa ser corrigido. Não é? Estou te ouvindo. Oi. O que ocorre com relação ao sindicato é que a relação de sindicato sindicalizada, ela não permite interferência nossa, né? A nossa relação com o sindicato é mantida à base do diálogo. A gente tem dialogado, o sindicato que a gente se relaciona é o Sinticam. Agora estão aparecendo algumas associações que estão se organizando. Essas associações de desempregados e tudo mais estão buscando legalidade, e a gente tem ampliado essas conversas, esses diálogos. Mas o sindicato tem uma autonomia, e o sindicalizado que não se sente, ou que não é contemplado, ou que se sente lesado pela ação do sindicato, o sindicalizado é que precisa buscar os seus direitos, fazer a denúncia, buscar os locais certos onde ele pode denunciar. O que não dá é para o serviço público intervir. Aí não. O que a gente tem feito muito bem é garantido que o sindicato haja dentro das competências dele e que o município também atue dentro das suas competências. Mas essa discussão de empregabilidade de tudo é uma discussão ampla, envolve uma série de coisas, envolve principalmente
a responsabilidade dos gestores de compreenderem que as prefeituras não poderão mais empregar em números como empregava. Então, as escolas precisam funcionar. Os cursos profissionalizantes precisam acontecer. As pessoas precisam serem ofertadas a essas pessoas as oportunidades de profissionalmente eles se desenvolverem, buscarem formação e conhecimento para poder competir no mercado de trabalho. As empresas trazem esse povo de fora, do mesmo jeito que os nossos saem daqui para outros estados. Né? É que quando isso acontece com a gente, dói um pouquinho, mas quando os nossos saem também, a gente incompreende que quem está lá também deve sentir as mesmas dores. O que eu entendo é que os municípios precisam fazer planos de governo, esses municípios, que possam interagir em políticas regionais. Precisa regionalizar para os municípios ganharem força. E o consórcio é uma boa ideia, muito mal entendido por algumas pessoas, muito mal compreendido por algumas gestões, mas o consórcio dos municípios é uma arma poderosa que dá ao município a vantagem de poderem se unirem para poder buscar soluções. Enfim, existe uma série de alternativas que possibilitam que a gente possa garantir o retorno da empregabilidade do sujeito local nas suas áreas. Até o Temadre vai ser vendido. Mas eu não sei, eu não conheço os números dali, então eu não sei quantas pessoas de Madre de Deus, residentes de Mateus, de fato trabalham no Temadre. Mas eu posso lhe garantir que o número de pessoas de Mateus que trabalham na Irlã, às vezes, é superior ao número de pessoas de São Francisco do Conde. É uma coisa incrível, mas... Então, por conta do fator distância, crítico, regional. É uma política que possibilita os 3 municípios harmoniosamente tentarem equilibrar essa balança, para não ficar ruim para ninguém. Né? Então, a gente vê assim. Eu disse assim, ó, essa Clarissa é da educação também, fui secretária de educação, minha formação na área de educação. Eu, quando fui para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fiquei meio pirada, disse, meu Deus, eu vim fazer o quê? E, na verdade, ainda não sentia, não se conhecia qual era a competência e a importância que tinha essa secretaria. Menina, quando as coisas foram aparecendo e que a gente vai se envolvendo, e a gente vai se envolvendo, e a gente vai vendo, essa é a secretaria que precisa fazer a atração de empresas, garantir recurso, renda e emprego. Então, é uma secretaria que tem um valor, né, dentro de qualquer governo, ela tem um valor ela tem uma significância bem quase a coluna, vertebral. Aí eu fiquei pensando, eu quando falei de planos, eu disse, eu vou botar um exemplo aqui, que é a educação. Aqui, o que diz a Constituição Federal com relação às competências do município para você, na hora de você discutir seu plano. Aí você diz, é o artigo 30, que diz que a competência do município é manter programas de educação infantil, do pré-escolar e do fundamental. O que diz as nossas leis complementares, e a específica? É a 9394 de 96. Essa lei é a lei de diretrizes e bases, todo mundo conhece. Então, dentro do conhecimento de quais são essas competências, a gente precisa buscar essas leis, antes de fazer plano para não estar em desacordo com a lei. Aí, qual é o segundo desafio? O financiamento da educação. Quem vai financiar? Eles estão querendo matar o Fundeb. O Fundeb, que paga o professor. Isso garante a gente saláriozinho certo. Aí, quem paga professor? Esses são os nossos desafios. Quem vai financiar a educação? O piso nacional é respeitado? Isso está garantido? De onde vai sair isso? Nem todo lugar O transporte escolar. A lei diz que a gente deve matricular as crianças o mais próximo possível. Próximo de casa, mas nem sempre é possível. Para evitar, inclusive, o custo com o transporte. Mas esse custo não pode ser evitado
Porque tem lugares que não cabe que você coloque lá numa unidade escolar, porque não teria aluno para entrar, né? Então, o transporte é inevitável uso. Quem financia isso? Nos desafios eu coloquei alimentação escolar, precisa estar garantida ali a qualidade, deve ser um alimento Valor fresco, nutricional. nutritivo, a qualidade de ensino, isso são desafios. Com relação à qualidade de ensino, é o quê? Capacitação técnica dos seus profissionais. Eu botei o envolvimento da família na educação, material didático atualizado, metodologia bem estruturadas, enfim. É uma série de coisas que, na hora que você pensa no seu plano, tudo isso precisa estar no seu domínio. Aí vem o diagnóstico. Aí, no diagnóstico, uma das coisas que eu botei, da carência às propostas, tornando realistas e desafiadoras. É o diagnóstico que faz isso. Aí, questões como, qual o salário do professor? Valorização do professor. Valorização e formação. Também. A valorização profissional passa pelo salário, passa pela formação também. Estímulo à formação profissional, à qualificação dele. E se ele não tem um bom salário, ele não consegue buscar uma qualidade de formação, porque nem sempre o MEC oferta. Nem sempre há isso. Mas é isso que eu estou lhe dizendo. No seu diagnóstico, você vai levantar esses anseios. Pronto. Quando você for fazer o seu plano, precisa estar contemplado lá dentro uma estratégia de valorização do profissional que passa por formação, que passa por melhoria de salário, que passa por um bom sistema de saúde, carga horária equilibrada, enfim, uma série de situações que vocês vão ouvindo o profissional e vão tentando equilibrar e buscar um plano que contemple. É lógico que o plano de governo, ele vai cuidar, ele vai colocar lá valorização dos profissionais com formação, etc., mas vai ser lá, no plano de carga e salário, que está lá, que é uma leizinha, plano de carga e salário, que está lá onde vocês deverão atualizá-los, mudá-los, enfim. Esse é um trabalho que o profissional não faz sozinho, ele faz junto com o sindicato. Ninguém melhor do que o sindicato. Para lidar para discutir as demandas. Entendeu? Sim. Pronto. Perfeito. As fontes de financiamento, para onde está sendo aplicado os recursos da fonte, o cálculo de receita e despesa da educação, a LOA, a LDO, o Tribunal de Contas do Estado, tudo isso precisa estar envolvido nesse processo, na hora do diagnóstico. Na definição das suas propostas, vocês devem buscar as situações mais graves, as situações estratégicas, as prioritárias, as estruturantes, e isso deve estar lá. As propostas devem manifestar sempre o porquê. Porque aí o sujeito me diz, eu conversei, eu levei para ela uma necessidade minha, mas na hora que fizeram o plano de governo, eu não vi contemplado lá o meu anseio de uma praça na minha ruazinha. Aí você volta, você precisa dizer, na seleção de coisas prioritárias, graves, urgentes, estruturantes, a sua praça vai ter que esperar um pouquinho. Porque a situação agora, hoje a grande questão é como as prioridades. As pessoas têm dignidade através do trabalho, é emprego, é renda, é saúde. Não dá para disputar saúde e economia, as duas precisam andarem juntas, porque a gente sabe que se tudo para, se a produção total para, de que vamos viver, como vamos nos alimentar, como vamos nos vestir, como vamos tomar, usar medicação, enfim, essas coisas precisam estarem bem aparelhadas. Quando a refinaria for definida, porque leva mais ou menos um ano, viu? O sujeito fez agora, está sendo considerada uma proposta de um grupo árabe. Essa proposta, se a Petrobras aceitar, com toda a documentação que eles precisam apresentar, isso leva mais ou menos um ano. Para se efetivar. Pronto. O que é que prevê a nossa reforma tributária, a nacional? Prevê que o ICMS, que hoje os nossos municípios recebem, principalmente São Francisco do Conde... Ana, sabe o que aconteceu aqui?
25 Sim. segundos para a live acabar. Abre outra e tu termina de explicar. Porque eu nem vi que passou 1 hora. Não acredito! E É. agora? Agora a gente abre outra e você continua explicando. Pode Tá ser? bom. Um minutinho, Ok. eu vou fechar aqui para abrir outra.